Furuta, Tragic Truth. O caso Junko Furuta. Ela tinha apenas 17 anos. Uma estudante comum do Japão, que saiu de casa achando que voltaria em poucas horas. Mas naquela noite, Junko Furuta foi sequestrada por um grupo de jovens que jamais seriam considerados monstros pela sociedade. Eles eram adolescentes comuns. Estudantes. Filhos de famílias normais. O que ninguém sabia é que Junko seria mantida em cativeiro por 44 dias, vivendo um dos crimes mais cruéis já registrados na história do Japão. E o mais assustador não é o que fizeram com ela. É como o sistema permitiu que isso acontecesse. O sequestro de Junko Furuta. Naquela noite, Junko voltava sozinha para casa, depois do trabalho. Foi quando um dos rapazes se aproximou. Não com violência, mas com ameaças silenciosas. Ele disse que fazia parte da Yakuza. Disse que, se ela gritasse, sua família pagaria o preço. Assustada, Junko acreditou. Ela foi levada até uma casa comum, em um bairro residencial. Lá dentro, as portas se fecharam. E o que deveria ser apenas um sequestro se transformou em algo muito pior. Porque, naquele momento, ninguém iria procurar por ela. O cativeiro. Junko acordou em um quarto estranho. As janelas estavam fechadas. A porta, trancada. No início, ela ainda acreditava que seria libertada. Que tudo aquilo era só uma ameaça. Mas os dias começaram a passar. E ninguém vinha buscá-la. Os rapazes deixaram claro, ela não era mais uma refém. Era uma prisioneira. O telefone tocava na casa. Visitas chegavam. E mesmo assim, ninguém percebia nada. Junko tentou pedir ajuda. Tentou fugir. Tentou resistir. Mas cada tentativa era respondida com algo pior. E, aos poucos, ela entendeu uma verdade aterradora: ninguém sabia onde ela estava. Ninguém estava procurando. E o cativeiro estava apenas começando. A casa nunca ficava vazia. Amigos entravam. Riam. Conversavam. E Junko estava ali. No mesmo lugar. Ouvindo tudo. Ela tentou chamar atenção. Chorou. Implorou. Mas ninguém perguntava nada. Ninguém questionava nada. Alguns percebiam algo estranho. Mas preferiam não se envolver. Os pais dos rapazes sabiam que havia uma garota na casa. E mesmo assim, não fizeram nada. O silêncio virou cumplicidade. A omissão virou sentença. Junko não estava escondida. Ela estava ignorada. E isso doía mais do que qualquer outra coisa. Porque naquele momento, ela percebeu, o pior mal não era o que faziam com ela. Era o fato de ninguém impedir. O tempo parou. Dias viraram semanas. Sem janelas. Sem relógio. Sem noção de quando era dia ou noite. Junko começou a perder a noção do próprio corpo. A dor era constante. Não havia descanso. Nem silêncio. Ela parou de pedir ajuda. Não porque não queria, mas porque já não acreditava que alguém viria. Cada novo dia começava igual, medo. E terminava do mesmo jeito, sobrevivência. Ela contava os sons da casa para saber se ainda estava viva. Passos. Risos. Portas batendo. Enquanto isso, o mundo seguia. Pessoas iam trabalhar. Crianças iam para a escola. E Junko continuava ali. Viva o suficiente para sofrer mais um dia. Algo mudou. Não foi em Junko. Foi neles. O medo de serem descobertos simplesmente desapareceu. Eles começaram a agir como se nada pudesse acontecer. Como se aquela casa fosse invisível ao mundo. Junko já não reagia como antes. O corpo estava fraco. A voz quase não saía. E isso os deixou mais ousados. Eles riam. Conversavam alto. Chamavam amigos. Gente entrava naquela casa sem imaginar o que existia no quarto ao lado. E ninguém perguntou nada. Ninguém ouviu. Ou fingiu não ouvir. Junko percebeu algo pior que a dor. Ela não estava mais escondida. Ela estava sendo ignorada. Em algum momento, Junko ainda acreditava que alguém ia aparecer. Um vizinho. Um adulto. A polícia. Qualquer pessoa. Mas os dias passaram. E nada aconteceu. Ela já não conseguia ficar em pé. Respirar doía. Falar era quase impossível. Mesmo assim, em silêncio, ela esperava. Esperava que alguém percebesse que algo estava errado. Mas ninguém veio. Os sons da casa continuavam normais. Televisão ligada. Risos. Conversas. A vida seguia como se Junko não existisse. Foi ali que a esperança acabou. Não houve grito. Não houve reação. Só silêncio. Após semanas de tortura, o corpo de Junko já não reagia. Ela não conseguia mais pedir ajuda. Nem chorar. Nem se mover. Em um dos últimos dias, ela foi deixada sozinha em um quarto. Não houve socorro. Não houve arrependimento.
Junko morreu ali, em silêncio, sem que ninguém interferisse. O mais assustador não foi apenas o que aconteceu com ela, mas o fato de que outras pessoas sabiam. Adultos passaram pela casa, viram sinais, ouviram barulhos, e escolheram ignorar. Junko não foi assassinada apenas pelos agressores. Ela foi abandonada por todos ao redor. Quando Junko parou de respirar, não houve pânico, nem culpa. O corpo ficou ali por horas. Depois, decidiram se livrar dele. Eles colocaram Junko em uma mala, envolveram seu corpo em cobertores e a levaram para longe da casa. Ela foi enterrada em um tambor metálico, preenchido com concreto, como se fosse lixo descartável. Por semanas, ninguém a procurou de verdade. A família acreditava que ela havia fugido. Mas a verdade era ainda pior. Meses depois, um detalhe fez tudo desmoronar. Um dos envolvidos se gabou do crime. Falou demais. E foi assim que a polícia descobriu algo que chocaria o Japão inteiro. Após a polícia descobrir o que aconteceu, os 4 rapazes envolvidos foram presos. Alguns tinham apenas 17 anos, outros eram jovens adultos. O julgamento chocou o Japão e o mundo. A crueldade do crime era inimaginável, e a sentença gerou indignação internacional. Muitos consideraram a punição leve demais para tamanha brutalidade. Mas o caso de Junko Furuta não é só sobre crime. É sobre omissão, silêncio e como a sociedade pode falhar na proteção de uma vida jovem e inocente. O nome de Junko se tornou símbolo de alerta. Ninguém deveria ser ignorado quando pede ajuda.